Se você tem muito tempo de estudo, não ache que é por isso que você vai passar. E se você tem pouco tempo de estudo, já comece sabendo. Aquela galera mais velha que você, que está há muito tempo no cursinho, não necessariamente tem mais chance de passar do que você. Inclusive, pode ser que você já esteja nutrindo aí algum sentimento de ódio desse grupo, porque é muito normal a galera que está no cursinho há muito tempo começar o ano com baita nariz empinado, como se fosse super-herói que vai passar no próximo Enem só porque está ali há mais tempo, como se estivesse na sua frente. Eu lidei com isso, eu fui calouro de cursinho, eu, graças ao meu bom senhor e ao meu esforço, à minha estratégia, etc. Passei com um ano de cursinho e, cara, eu lidei com uma tristeza. Olha que loucura, né? Eu passei, mas eu lidei com uma tristeza muito grande porque eu vi meus grandes amigos, porque eu fiz muita amizade, eu fiquei muito próximo e amigo mesmo da maioria dos veteranos de cursinho, daquela parte que não se achava, tá? Embora talvez hoje eu pare e reflita que alguns desses meus amigos se achavam sim, mas eu sempre olho as coisas pelo copo meio cheio e fiquei amigo deles mesmo assim. E essa turma não passou. No ano que eu fiz cursinho, eu vi os veteranos do cursinho, os monitores, aquela galera casca grossa, não passar. E até disso, né, legal de comentar aqui, que a mentoria surgiu. Porque me bateu uma aflição, uma certa inquietação de como é que essa galera não passou, porque eu passei. Eu, ao longo do ano, às vezes torci mais para que eles passassem do que para que eu passasse. E eu passei e eles não passaram. Só que eles tinham muito mais tempo de aula do que eu, só que eles tinham muito mais bagagem. Eles tiravam as minhas dúvidas, pô. Eles tiravam as minhas dúvidas. O que é que justifica isso aqui? E daí foi que veio essa clareza, né? Que me bateu. Porra, na verdade, eu era muito melhor em fazer o que tem que ser feito para passar. Porque por mais que eu tivesse ali o meu grupo, pô, tinha... Cara, não vou citar nomes, né? Vai que é chato. Mas eu fiquei muito brother. Inclusive foi um cara que depois chegou pra uma mentoria, mas não deu certo. E saiu. Mas é uma pessoa maravilhosa. Vou falar aqui porque ele é um cara que eu realmente nutro um carinho e paixão gigante. Lucas Góes. Lucas era um monstro em química. Um monstro em química. E em outras coisas também, tá? Não só em química. E, cara, Lucas tirava todas as minhas dúvidas de química. Sério, tudo que eu tinha dúvida de química, o Lucas tirava minhas dúvidas de química. E ele não passou naquele ano. Isso me bateu muito, assim, uma aflição. Só que eu parei pra refletir depois, cara, o Lucas era realmente 1000 vezes melhor do que eu em química. Só que eu, talvez, acredito que foi muito disso, consegui fazer uma consistência. Eu era um médio pra bom em tudo. E aí na prova, sendo médio pra bom em tudo, eu consegui ter o resultado que eu precisava. E aqui vem um grande direcionamento que, cara, eu não tive vícios ao estudar naquele ano. Eu não tive nenhum vício ao estudar naquele ano. Assim como eu fui pra cima, eu enfrentei todas as matérias que eu precisava enfrentar, tipo assim, com a certeza de que, porra, eu tenho que saber tudo aqui. Eu tenho que saber tudo e se alguma coisa vai me dizer que eu já estou bom em algo, eu não preciso me dedicar tanto a esse algo, essa coisa só vai ser simulado nota em prova. Porque eu não posso ser aquele aluno que é muito bom em algumas matérias, mas tem preguiça de outras. Se você que está vendo esse vídeo é o veterano e clicou aqui no vídeo meio, porra, esse cara vai falar que eu não vou passar. Olha só, eu tô falando que se você é veterano, você sendo aquele veterano que é bom em algumas matérias, às vezes até é gênio, sabe demais, virou até monitor, mas você é ruim em outras e você tá com preguiça nessas outras, você não vai passar. Porque mais um ano, que deve já ser algo normal para você, você ser reprovado vendo erros naquelas matérias. Então, se você é veterano, cara, pelo amor de Deus, abandona essa preguiça com matérias específicas. Isso existe um indicador que vai te dizer que você pode dar menos tempo, dar menos atenção a alguma matéria. E é nota de simulado. No meu caso, por exemplo, adoro falar sobre isso, eu parei de ver as aulas de humanas, as aulas. Eu não ia mais para as aulas de humanas lá no cursinho que eu fazia em maio para junho. Mas por quê? Porque eu estava fazendo 38, 40, 41, todos os modos de humanas que eu pegava. Eu estava muito bem já na prova de humanas, certo? Aí eu parei de ir. Vamos lá, até 2 passos para trás. Eu não estava tão bem nesse começo do ano. Só que eu via que eu já tinha alguma facilidade. Fazer 35, 38, 35, 38. Cara, tipo assim, o que eu erro aqui não tá na aula. O que eu erro nessa prova não tá na aula, já tem uma base legal e, por outro lado, estou fazendo aqui 31, 32 naturezas de matemática e aí não tem condições, eu tenho que subir natureza de matemática. Então, eu parei as aulas de humanas para ter mais tempo. Então, eu não tive preguiça com humanas, até porque eu continuei toda semana com muito esmero estudando a prova de humanas.
Cara, fazia prova, corrigia muito bem, via a resolução em vídeo. Assim, eu ia perguntar aos meus amigos que tinham mais bagagem do que eu, cara, essa questão aqui, o que você acha dela? E assim eu ia estudando muito humanas, só que de uma forma um pouco mais estratégica em tempo. Isso aqui é muito relevante, certo? É muito relevante. Do outro lado, eu vi muitos amigos meus olharem pra mim com cara feia, meio, caraca, como é que pode? Quando eu falei que ia parar essas aulas de humanas, porque isso seria, nossa, parar de ter aula com esse professor que é o cara, essa aula é incrível. E de fato era, morro de saudade. A aula era, tipo, fora da curva. Professor que, cara, só, né, sério assim, eu quero chegar no nível de conhecimento de geopolítica, de mundo, de história que esse cara chegou. Eu adorava a aula dele. Mas, pra mim era um espetáculo. Mas, eu com esse pesar parei de ver a aula. Enquanto aqueles meus amigos, eles estavam lá, não, pô, bora, tem que estar nessa aula, como é que você vai parar de ir pra essa aula? Porra, perder esse espetáculo aqui. E aí, diante dessa análise, tem uma frase que eu adoro, e eu quero trazer aqui essa reflexão, de Michael Jordan, que é um dos maiores cestinhas aí da história do basquete, um dos melhores jogadores da história do basquete. Acho que um dos não, o melhor jogador. Tem até uma baita série dele chamada O Arremesso Final. Tá? Veja essa série que é incrível. Tá? E a série de esporte é sempre boa para alinhar sua mentalidade para o ano de estudos. E algum desses episódios da série, tá dentro da série, ele comenta sobre um repórter que perguntava pra ele, aconteceu essa pergunta em algum momento, e ele sempre contou essa história depois, que, pô, você é um arremessador tão bom, você sempre acerta lance livre e tal, é porque você já fez um milhão de lances livres nos seus treinos, é porque você treina mais lance livre, tipo isso. Aí ele respondeu da seguinte forma, bem, assim, da forma inesperada. Óbvio que não. Tem gente que já treinou muito mais lance livre do que eu. Só que eu busquei, e eu me aperfeiçoei nisso, em treinar o lance livre do jeito certo. Eu treino o lance livre entendendo exatamente a técnica do movimento da minha mão. Eu sei cada etapa que eu tô fazendo ali. Tipo, eu não fico só arremessando a bola e vendo o que dá certo e repetindo. Não, porque isso aí seria eu aperfeiçoar o meu erro. Só que eu fui entender como é que eu deveria arremessar, etc, etc. Quando eu percebi que eu dominava, cara, eu comecei a continuar e aumentar o volume, etc. E aí, os meus amigos no cursinho, eles estavam sendo o exemplo errado de Michael Jordan, né? Assim, o cara que gasta muita hora, faz muitas vezes aquela mesma coisa, mas sem perceber, cara, isso aqui é o bom mesmo. Já eu fiz, pô, eu tô percebendo que o que é bom pra mim é fazer simulado e corrigir erro. Pronto. Eu vou dar double down aqui nesse negócio. Vou dar all-in nesse negócio. Porque a aula, eu tô vendo que, tipo, eu vou pra aula, é incrível, adoro a aula, nota que só bexiga. Mas quando eu pego o simulado pra fazer, eu erro questões aqui em humanas que não estavam naquela aula. Tipo assim, a aula não me ajudou a acertar mais questão, ou ajudou muito pouco. O que eu errei é muita interpretação, é muito subjetivo, não é nada de uma aula em específico. É mais noção mesmo, aprender a ler a questão. Entender mais de competencialidade, entender onde a questão quer que eu chegue. E aí eu comecei a exercitar isso. E fiquei menos preocupado com as aulas. Esse é um bom exemplo. O veterano de cursinho, normalmente, cara, ele fica travado, ele fica viciado em cometer os mesmos erros. É uma coisa muito louca, muito louca. E eu falo demais sobre isso, é como se o ambiente de cursinho ele te desse um gostinho ali, você vai gostando dele, e cara, você vai ficando, porque você tá, tipo, acho que muito massageado, sabe, no seu ego, naquele ambiente. Todo mundo te conhece, o professor te bajula pra caramba. E aí quando você percebe, tipo, você passou 2, 3, 4, 5 anos errando nas mesmas coisas, porque ninguém no ambiente chegou e fez assim, você, ó. Sabe? Tipo, eu estou fazendo aqui agora. Tipo, eu gosto de fazer nesse canal. E a gente eu tô aqui pra isso, tá? Eu quero ser como se fosse o seu irmão mais velho, seu primo mais velho nessa jornada pra, tipo, balançar essa sua cabeça aí, tá? Porque eu sei que ela não tem só vento, beleza? Então vamos lembrar disso. E agora, diante de tudo que eu falo nesse vídeo, se você é veterano, cara, acorde, vira essa chave pra não perder mais um ano. E se você é calouro, como eu era, meu amigo, entendeu? Porra, sei que os veteranos estão muito, na verdade, a tendência, a estatística, não é tão boa não pra eles, pô. Eles já perderam 1, 2, 3 anos. Pode ser que eles percam mais um ano, sim, esse veterano que fica se achando aí no cursinho. Eu vou passar se tudo der certo. Porque eu vou começar o ano sem vício, na metodologia da AIME, que é só sucesso, vou aplicar o que a neurociência fala, não vou perder tempo com besteira, vou ser eficiente, não vou ficar caindo em conto de fadas. Enfim, sendo aquele aluno manada que dá sim pra tudo e não faz o que tem que ser feito sozinho. Lembre que no ambiente de preparação, a maioria dos candidatos não está fazendo isso aqui. Entrando para ver um vídeo desse, buscando estratégia,
A maioria dos candidatos tá, inclusive quando para pegar direcionamento, né, tá pegando direcionamento vazio e não se aprofundando e não entendendo o passo a passo e se pegando aqueles direcionamentos muito generalistas que não falam nada de uma forma muito clara. Beleza? Tudo bem. Outro ponto que eu quero bater aqui, acho que isso vale muito a pena reforçar, é o quanto o veterano de cursinho costuma ser aquele cara hiper perfeccionista com tudo. E aí até por isso que ele vira monitor na maioria dos casos, porque o professor tá falando alguma coisa e ele sempre sabe responder no conceito. Porque o professor, quando faz uma pergunta, é sempre conceitual. O professor não vai fazer uma pergunta de uma questão, não tem como falar. A questão você para pra olhar ali e escrever. Agora o professor tá falando, pergunta algum conceito ali, pum, ele já tem de cara. Pá, rápido. Isso é muito ruim. O Enem nunca é esse de você. O Enem quer que você saiba interpretar uma questão e a partir do que aquela questão trouxe como um comando e com o texto, né, o contexto que está ali para aquele comando, você acha uma solução, mas é uma solução que você vai ter que raciocinar para encontrar. Ela não está decorada na sua cabeça. Você vai ter que juntar conhecimentos. Uma prova de naturezas, inclusive, é muito nítido que é isso. Não adianta você ser o brabo, monstro, pica das galáxias em química. A prova não é de química, ela é de natureza. Você tem um pouco de química, junto com biologia, junto com física. Não funciona assim. E aí é onde eu falo da minha aprovação. Eu passei porque eu era de bom para médio em tudo, mas eu era ninja em interdisciplinaridade porque eu fiz tanto simulado ao longo do ano que eu fiquei muito bom nisso. E aí na prova, cheguei suave. Suave na nave. Pá, pá, pum. Claro, ó, vamos lá, né? Pra ficar bem claro. Tava tenso, tava nervoso, é óbvio. Porra, era o dia do Enem. Eu tava hiper confiante, estava com vontade, com tesão naquela prova. Você tem que ir pra prova com tesão. Vai com medo, mas vai com tesão também, entendeu? As coisas, elas estão juntas ali. É normal. O negócio é você não chegar assim, ó. Entendeu? Na natureza. Já viu algum bicho na natureza que anda pra baixo, assim, corcundo? Não existe isso na natureza. Você não deveria andar assim. Não existe. Tem que ir pra prova do Enem pra cá, assim, ó. O veterano, voltando pro tema do vídeo, ele já foi reprovado tantas vezes que é bem normal ele chegar na prova meio arqueado. E você vai arquear pra trás. Já viu uma lagosta? Andando? Andando não, né? Porque a lagosta não anda. Mas enfim, já viu uma lagosta? Pesquisa lagosta. Cara, assim aqui. Já viu um pombo, peito de pombo? Pronto, é isso. Vai ter que fazer isso que é pra você chegar na prova com vontade. Morde uma caneta que e vai sorrindo pra prova, entendeu? O veterano de cursinho, ele normalmente não vai ter essas valências porque ele já sofreu tanto. Essa é uma reflexão pesada até, meio triste até. E você que é veterano que tá vendo isso, porra, é foda. Eu sei que você deve sentir essa dor de ir pra mais um ano, porque isso pega mesmo. E aí é fazer o que eu tô falando aqui agora. Bota isso na sua vida de estar positivo. Ah, Pedro, não consigo. Vai treinar, vai fazer alguma coisa que traga uma positividade externa, porque talvez realmente o ambiente de estudos não consiga gerar isso pra você. Você não tá mais empolgado de estudar, você não é como o cara do começo da preparação. Você que é calouro de cursinho, você vai estudar empolgadaço. Cara, eu tinha, assim, era um tesão absurdo estudando pela primeira vez de verdade química, física e biologia no ano de cursinho, porque na escola foi muito corrido, não parava para estudar com calma, vocês já sabem, já falei em vários vídeos. Então, quando eu fui pro meu ano de cursinho, era um tesão que eu tinha, cara, adorava estudar. E o veterano já não tem essa energia. Então ele tem que trazer essa energia de fora, de algum outro lugar, mas ele consegue trazer. Aí o ponto é, você vê veterano às vezes que, cara, ele não entende que ele não passou ainda, não foi porque não tinha conteúdo. Isso que é foda. O veterano, a cada reprovação, se ele não for bem direcionado, ele vai ficar achando, porra, não passei porque eu não fiz o suficiente. Porque eu não estudei o suficiente. Meu amigo, porque eu não fiz tal cursinho. Aí vai botando mais e mais e mais. Cara, é uma espiral sem fim. Uma espiral da frustração que não vai te levar para onde você quer chegar. Tá? A gente escuta todos os mentores aqui dentro da plataforma da AM, tá? Inclusive nossos ex-alunos. Eu falo de ex-alunos, acho que é até mais legal, dos quais a maioria virou mentor hoje. Roberta Monteiro. Pô, Roberta já é nossa mentora, vai pro terceiro ano aqui na AM que ela vai dar mentoria. E ela saiu de 760 pontos no quarto ano de cursinho dela. Do primeiro pro quarto ano ela evoluiu mais ou menos 720 pontos para 760. Era tipo 10 pontos por ano. Muito ruim, né? E ela passou em primeiro lugar na ampla concorrência no quinto ano de cursinho dela. Ela subiu para 810 pontos e passou em primeiro lugar na ampla concorrência medicina UFLA, Lavras, Minas Gerais. Concorrência lá em cima. Diga aí, que bizarro. E ela fala muito do quanto, assim, houve uma transformação na vida dela no momento que ela passou a ter mentoria, conversar comigo, que já tinha sido aprovada em medicina. Ela, inclusive, teve uma mentoria comigo, porque quando ela se matriculou, ela foi uma das primeiras, ganhou uma premiação que a gente dava para os primeiros, teve uma mentoria comigo.
Mas, cara, a minha rotina passou a ter muito mais sentido. Eu sabia o que eu estava fazendo. Então, como pela primeira vez na minha vida eu estudei sabendo o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, como eu estava fazendo, ficou muito mais divertido estudar. Voltou a ter aquele tesão de estudar. Eu consegui entender que aquilo ia gerar resultado de tal e tal forma e eu ia conseguir ser aprovada. E dito e feito, e foi, tá? E PS, tá? Fez só os isolados da AM. Tem vídeo dela aqui no canal, ela fala sobre isso. E PS mais ainda, tá? Foi aprovada também na FAMEMA, que é vestibular paulista, passou para a segunda fase da VUNESP, tá? Não, bizarro, assim. E fazendo só isolados da AM em 2022. Muito foda falar disso aqui, de verdade. Então, se você é veterano de cursinho, segue esse direcionamento, traz energia de fora para o teu ano voltar a ter tesão, pra você voltar a ter vontade estudando. Abandona os vícios, senta para ter uma mentoria com alguém que já chegou onde você quer chegar, conversa com calma com essa pessoa, tá? Deixa essa pessoa construir o seu ano, tenha humildade de escutar essa pessoa. Porque veterano de cursinho normalmente não tem humildade, a gente vê muitos sem humildade, muitos. Se Deus quiser você tem, mas você sabe que tem muitos sem humildade, tá? E aí a aprovação vai chegar para você, eu tenho certeza. Se você é calouro de cursinho, porra, aproveita o tesão de estar estudando com calma pela primeira vez, tá? Mas pelo amor de Deus, não se deixa cair na manada, que aí, ó, é aí que você perde a sua aprovação, tá? Aí que ela vai embora, beleza? É isso. Cheiro, tamo junto. Até o próximo vídeo. Lembra que, ó, cadê? É apenas questão de tempo você fazer parte dos 3% se você tiver direcionamento. Caralho, eu tô muito bom nas rimas. Valeu, tamo junto.